Fala galera, tudo bem? A violência contra a mulher é um tema que já foi abordado em diversos filmes diferentes. No entanto, no filme sobre o qual a gente vai falar hoje, esse tema foi abordado de uma forma bem ampla e que eu achei muito interessante a maneira como a gente consegue ver esse assunto não se restringindo apenas à protagonista, que é a vítima da história. Let's go in there and have a little bit of fun. O nome desse filme é Hounds of Love, em português foi traduzido como Predadores do Amor, e é um longa australiano. Esse longa foi o primeiro trabalho de Ben Young como diretor. E esse filme se encaixa muito bem nas categorias de thriller, drama e horror. Então, no filme, a jovem Vicky, que é interpretada pela Ashley Cummings, ela é sequestrada pelo casal John e Evelyn, que são interpretados pelo Stephen Curry e Emma Booth, e ela precisa lutar pela vida dela se ela quiser sair daquela situação. Então, ao longo da história, à medida que o tempo vai passando, né, que a história vai evoluindo, ela vai percebendo que esse casal tem uma certa desconexão, né, que existe ali um atrito, um ponto de conflito entre eles, e ela precisa então explorar esse ponto para conseguir de alguma forma ganhar mais tempo e quem sabe sair dessa situação, né? E um ponto interessante que ela vai se dando conta ao longo do tempo é que, apesar de cruel, a Evelyn também ela é uma vítima do comportamento controlador e doentio do John, que é o marido dela. O filme tem uma excelente linguagem visual que permite que os espectadores consigam ler nas entrelinhas ali o que está rolando, né? E o quão perturbados, né? Que a gente consiga perceber o quão perturbados os antagonistas são, né? Porque na verdade é um casal que não tem absolutamente nada de normal, embora, né, consigam travestir o seu comportamento de pessoas normais, né? Então o filme também usa de várias cenas assim em câmera lenta, né, focando no que não é dito. E através dessa linguagem, o diretor consegue mostrar como que a violência está presente em todos os lugares, né? Até mesmo os considerados assim mais inocentes. Então o filme começa ali retratando, né, a vida da Vicky. A gente já vê que ela mora com o pai dela, que é super bem sucedido. A mãe dela tem um relacionamento bem conturbado com a Vicky em função de a mãe, né, ter saído de casa, ter, enfim, ido buscar a sua liberdade, porque ela não aguentava mais o relacionamento tóxico que ela vivia. Então a mãe dela vive em condições bem mais humildes, num bairro bem mais simples, né, e a Vicky não suporta muito isso. A Vicky entende que a mãe dela a abandonou, né, abandonou a família em prol de algum orgulho, algum sentimento mais egoísta, né? E então existe todo esse atrito entre mãe e filha, enquanto que o pai é o queridinho ali da filha, né? Então, um belo final de semana, ela vai passar o final de semana na casa da mãe dela, assim, meio contra a vontade, né? Ela já tá, assim, bem revoltada com toda a situação. A mãe dela tá fazendo de tudo para agradar e não adianta, assim, ela sempre culpando a mãe pela situação, né, por uma sensação, um sentimento de abandono, né, e fica aquele clima ali onde a mãe está tentando agradar e ela está de toda forma se esquivando daquilo ali. Então a Vicky decide, né, nessa noite, que ela vai sair, que ela quer ir numa festa. A mãe dela não quer levar, ela decide que vai sair. A mãe dela diz que ela não vai sair, não deixa ela sair de casa, e aí ela então sai escondida. Então ela sai escondida. O bairro é um bairro mais humilde, é um bairro mais simples, é um bairro mais perigoso, e à medida que ela vai caminhando pela rua, ela vai se sentindo assustada, né, com os arredores, com barulhos que ela escuta, enfim. Então ela está caminhando, né, em direção a procurar um táxi ali para poder ir para tal festa que ela quer ir, quando o carro então para ao lado dela, né, ali que tem o John e a Evelyn, e eles oferecem carona para ela. Eles começam puxando um assunto e tal, acabam oferecendo ali, né, algumas outras coisas para chamar a atenção dela, e ela acaba aceitando a carona então até a casa deles para de lá chamar um táxi, né, e pedir um táxi. Lembrando que esse filme passa na década de 1980, então não tinha celular, não tinha nenhum tipo de tecnologia, as coisas eram mais a moda antiga mesmo.
Porém, esse casal, numa das primeiras cenas do filme, a gente já vê que é um casal ali que tá levando o corpo de uma jovem para enterrar e tal. Então, assim, eles têm todo um método, né, de sequestro, tortura, abuso e morte, né, para essas vítimas deles. E só que ninguém desconfia, né? Para a polícia, simplesmente as jovens estão fugindo de casa em busca de uma vida melhor em algum outro lugar, né? Não existe nenhum indício contra eles, não existe nenhuma suspeita e eles continuam ali à solta, então, praticando esses crimes, né? Então eles acabam convencendo a Vicky a ir até a casa deles, onde, chegando lá com uma desculpa qualquer, a Evelyn oferece uma bebida para ela e acaba drogando ela através dessa bebida, né? Então a Evelyn já fica desacordada ali, eles já amarram ela, né? Prendem ela com correntes e tal numa cama, e ali ela começa a ver que realmente ela deveria ter ficado em casa. Então, dentro de toda essa crueldade metódica que esse casal tem, uma das primeiras coisas que eles fazem é pedir que a Vicky escreva uma carta, né, para a mãe dela, dizendo que tá tudo bem, que ela simplesmente decidiu viajar para outra cidade para tentar ser feliz, como a mãe dela também fez, então que só o que ela quer é ser feliz em algum outro lugar. E a Vicky, com uma sagacidade incrível, ela consegue escrever a carta de maneira que a primeira letra de cada palavra, né, se a gente juntar todas as primeiras letras, elas vão informar o endereço do local onde ela está, né? Então ela faz a carta ali, pede, né, que por favor, que a mãe mostre a carta pro namorado dela, e então eles prendem ela novamente, e a Evelyn sai, vai botar a carta, né, vai levar a carta até a casa da mãe da Vicky, que era bem próximo, né, eles eram do mesmo bairro. Então, enquanto a Vicky aguarda, né, que realmente a mãe dela consiga ler a carta, consiga entender o que está por trás ali, que na verdade quem vai entender é o namorado dela. Então, enquanto isso, a mãe dela vai até a polícia, né, quando ela se dá conta no outro dia de manhã que a filha não está, vai até a polícia e leva o pai dela junto. O policial faz pouco caso, né, diz que ela ou vai voltar, ou então vai ter deixado um bilhete dizendo que foi para outro lugar. Então a Vicky vai percebendo, à medida que o tempo está passando ali, que a Evelyn, na realidade, é uma pessoa extremamente carente. Na verdade, ela tem 2 filhos de uma outra relação, filhos que o John não deixa que vão morar com eles, né? Ela gostaria muito de levar os filhos para morar com eles, e o John não deixa de jeito nenhum. Inclusive, o John deu um cachorro para ela para compensar a falta dos filhos, né? O nome do cachorro é Lulu. A gente vai ter uma cena onde o Lulu vai ter um papel-chave, né? Mas a Vicky vai percebendo, então, né, como é que são as coisas ali, e que, na verdade, a Evelyn faz tudo o que faz para satisfazer o John, em busca de uma aprovação, em busca de uma retribuição, né, de uma reciprocidade no amor que ela sente por ele, né? Então, apesar de ela ser uma pessoa cruel, ela é manipulada, assim, para cometer esses atos cruéis que talvez, se dependesse apenas dela, ela não faria. E é engraçado que, ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, a gente também vai vendo algumas cenas onde os pais da Vicky, né, que são divorciados, eles estão interagindo, e a gente vê um comportamento, né, uma relação, uma dinâmica bem parecida, né, do pai da Vicky com a mãe dela, né? Então a gente vai percebendo ali que também o pai sempre culpa a mãe pelo que aconteceu. Existe uma relação onde claramente ele se sente incomodado por ela ser uma mulher independente, que ter tido a coragem de buscar a sua vida, a sua felicidade fora dali. E aí a gente vai vendo também que essa questão da violência, ela acontece em várias camadas do filme, de diversas formas, com praticamente todas as mulheres que aparecem no filme ali. A gente pode realmente apontar que todas elas estão sofrendo algum tipo de violência em algum momento, né? A diferença é como que elas reagem a isso, né? Porque ao mesmo tempo que a prisão que a Vicky tem é uma prisão física, né, da liberdade, ela está fisicamente presa, a Evelyn, por exemplo, está psicologicamente presa. Ela está totalmente ali dependente, presa, enquanto que a mãe da Vicky, por sua vez, conseguiu se libertar e hoje tem uma autoconfiança muito maior, né? A gente consegue ver como a personagem se porta, né, diante das situações. Então, finalmente, o namorado da Vicky vê a carta, né, e ele realmente consegue, então, identificar que existe o endereço, que é ali próximo. Eles vão até a polícia novamente faz pouco caso, diz que realmente a filha foi embora, que está tudo bem. E
né, na verdade, fica elas por elas, a polícia não faz nada. E enquanto isso, a Vicky tem uma oportunidade ali de tentar fugir, então ela tenta fugir pela janela do banheiro, mas acontece que aí o Lulu tá lá fora e não deixa ela sair. O John acaba ficando furioso com toda essa situação, furioso com diversos outros motivos ali. Em um determinado momento também vai lá e num ataque de fúria mata o cachorro na frente da Evelyn, né, que fica ali chocada por perceber o que está acontecendo. Afinal de contas, ela realmente tem um apego muito grande com o cachorro, né? Então, a Vicky, ela aproveita de tudo isso e ela fala, né, para Evelyn, ela diz, olha, o John já me contou que ele não quer, que ele te deu esse cachorro só para suprir a falta dos filhos, né, que ele só tá te usando e tal. E a Evelyn, ela fica assim com a pulga atrás da orelha, mas ainda assim, né, o amor que ela tem, essa obsessão, esse amor, essa paixão que ela tem pelo John, acaba sempre falando mais alto e ela sempre acaba cedendo a ele, acaba acreditando nas coisas que ele fala para que ela continue agindo da maneira que convém para ele. E nesse meio tempo a Vicky já está totalmente desiludida, né? Então a Evelyn no dia seguinte já pede para a Vicky escrever uma carta novamente para a mãe dela, escrevendo que chegou até a cidade onde ela ia ficar, que estava tudo bem, que ela não precisava se preocupar, que ela estava muito feliz. E enquanto ela escrevia essa carta, ela também deu um vidro de comprimidos para a Vicky e mandou a Vicky tomando um por um, ou seja, ali a Vicky já viu que ela ia realmente morrer, né, por uma overdose de algum tipo de medicação. Então a Vicky está ali chorando, escrevendo a carta, e lá pelas tantas ela desiste, ela levanta e diz que não, ela diz, eu não vou fazer isso e não vou mais tomar esse remédio, se você quiser me matar, você vai ter que vir aqui e me esfaquear, porque a Evelyn estava ameaçando ela com uma faca, né? Você vai ter que vir aqui e me esfaquear, eu não vou mais fazer isso, né? E a Evelyn fica travada, né? Ela não tem a coragem de ir lá e matar a Vicky, né? Enquanto a Vicky está lá, naquele embate, digamos assim, com a Evelyn, a mãe dela decide ir até o endereço que a Vicky indicou, e ao bater na porta a gente descobre que na verdade o número estava errado. Então a casa da Evelyn e do John, onde a Vicky está, é exatamente do lado oposto da rua aonde a mãe da Vicky está lá tentando conversar com a vizinha para entender, para saber alguma coisa, e óbvio que ninguém sabe de nada, né? Porém o John tá vendo aquilo ali, o John se ligou no que está acontecendo, então ele volta e ele decide que ele mesmo vai resolver a situação, já que a Evelyn não está conseguindo dar conta. Então ele já pega a Vicky, passa a estrangular a Vicky, e aí a Vicky já perdeu as esperanças de vez, porque a mãe dela já está praticamente indo embora ali, não tem mais o que fazer, não tem mais esperança, né? Apesar de ela acreditar que a filha dela está ali, está de alguma forma em algum lugar, ela não consegue ter evidência ou nada que possa apontar a direção para ela, né? E à medida que o John está lá estrangulando a Vicky, e a Vicky já está desfalecendo praticamente, que esse é o ponto interessante, porque fica bem nas entrelinhas, né? Acho que a Evelyn começa a se dar conta, porque a Evelyn ouviu a mãe da Vicky gritando, a Evelyn, de repente, não mostra, mas dá a entender que ela está ali também se lembrando dos filhos dela, né, que ela sempre quis ter por perto, e enquanto ali o John está estrangulando a Vicky, a Evelyn vai lá e começa a esfaquear o John. E ela esfaqueia ele fica olhando para ela como quem não está entendendo o que está acontecendo, e é a oportunidade que a Vicky vai ter de fugir, porque agora o Lulu já não está mais lá, então ela vai pela mesma janela onde ela tentou outra vez, dessa vez ela consegue fugir. No entanto, quando ela chega no pátio para ir ao portão ali em direção à saída, ela se depara com a Evelyn, com a faca na mão ali do lado de fora, que fica encarando ela. Mas se ela vai e passa pela Evelyn, a Evelyn realmente não faz absolutamente nada contra ela, né? Deixa ela passar. Nesse momento a família da Vicky já tá, né, já entrou no carro, já estão mais adiante na rua, ela vai correndo atrás. A mãe dela finalmente enxerga ela pelo retrovisor, para o carro. Quando elas finalmente se abraçam é que a gente tem uma sensação de alívio, porque essa parte final do filme, principalmente, teve um trabalho muito bom do diretor de conseguir manter a tensão através de cenas mais lentas, porém não paradas, né? Cenas que realmente têm um significado ali, ele consegue nos prender e a gente fica naquela agonia do que será que vai acontecer, né? Então foi um trabalho muito bom do Ben Young, e esse filme ele superou muito, assim, ele lembra um pouco, né, o Mom and Dad, aquele, o Papai e Mamãe, aquele que tá na Darkflix, né?
Porém, o Mom and Dad ele é talvez mais voltado pro gore, ele realmente tem uma pegada mais pro horror do que para esse lado dramático, né, esse lado mais sensível, assim. Então, apesar de lembrar um pouco até em algumas cenas, algumas tomadas, assim, a gente vê que tem uma semelhança, na verdade o filme tem uma mensagem, assim, que é passada de uma forma diferente. Eu achei que ficou muito legal mesmo. Então esse filme é um filme que vale muito a pena assistir, principalmente com um olhar mais atento, para a gente conseguir ler as entrelinhas ali, ver que o filme tem diversas camadas e conseguir analisar cada uma delas. Realmente vale muito a pena assistir esse filme, né? Fica aí a dica. E se você gostou do vídeo, já deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve aí no canal, segue a gente lá no Instagram, @área43terror, e manda sugestões. Quais são os filmes que você quer ver aqui, a gente conversar, se você tem algum assunto que você quer que a gente traga dentro do universo do horror, aí é só deixar lá a sua mensagem ou aqui o seu comentário, a gente sempre está respondendo e é muito bom interagir com vocês, pessoal. Então é isso, galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês e até a próxima.